né? Talvez ele fosse para a igreja. Como você vê que como ele pergunta para Jesus aqui o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus fala: não matarás, não furtais, não roubais, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: isso tudo eu já faço, né? E aí o Senhor, vendo que talvez ele já fizesse todas essas coisas mesmo, o Senhor falou, porque Deus é um Deus conhecedor. Deus, ele sabe e conhece tudo, né? A Bíblia diz no Salmo 139 que uma palavra não saiu à boca e Jesus, ele já conhece todas. O nosso Deus é um Deus conhecedor, é um Deus onipotente, é um Deus que sonda mente e coração. Se Deus quiser revelar alguma coisa, ele revela, mas ele é conhecedor de tudo. Ele sabe o que o irmãozinho aqui pensa, ele sabe o que essa criança aqui pensa, ele conhece todas as coisas. E ele sabia que aquele jovem, ele precisava renunciar a alguma coisa. Tinha que ter uma renúncia. Porque, irmãos, para servir a Deus, tem que renunciar. Outro dia eu estava lendo no livro de Isaías 20, que fala que o Senhor lhe disse assim: ó, vá lá, tira tuas vestes toda, sandália, e anda nu pelaquela cidade. Imagine uma pessoa andar nu. Como é que as pessoas vão entender? Um profeta, um homem de Deus, tirar todas as suas vestes e andar nu pelo meio da rua, porque o Jesus mandou que ele fizesse aquilo. Porque Deus, ele sabia, ele conhece todas as coisas. Então a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele era um homem jovem muito rico. Ele tinha muitas propriedades, creio eu que ouro e heranças, coisas grandes, né? Tesouros. E o Senhor, por ser conhecedor de todas as coisas, falou com ele: vai lá, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e depois me segue. Agora imagine se ele era apegado àquilo tudo que ele tinha. Como é que ele ia vender tudo, dar para os pobres? E ele deve ter imaginado assim: como é que eu vou fazer isso? Eu não vou ter mais como comer, eu não vou ter mais como viver, eu não vou ter mais como vestir minhas roupas chiques, essas coisas assim. Mas, irmãos, quando Deus, ele dá uma ordem, quando Deus, ele dá uma autoridade, ele garante. Quando Deus fala, se Deus falou, vou eu fazer isso aqui, se Deus falou, vou eu entrando nessa área, nessa situação, ele entra. Glória a Deus. E não cabe a mim nem a você querer saber os porquês, querer entender como é que aquilo vai acontecer, como é que você vai ficar depois, o que é que você vai fazer. Não é dessa maneira. Se Deus, ele falou, minha irmã, para você que tem algo que ele quer fazer através da sua vida, não cabe a você duvidar e não cabe a você querer entender como é que vai ser. Porque se Deus, ele dá uma autoridade, é ele que manda em todas as coisas. E ele falou para aquele jovem que era para ele vender, mas o jovem, ele estava apegado àquilo ali. O jovem, ele não queria renunciar a luxaria, as coisas que ele tinha. E não tem como a gente servir a Deus sem ter renúncia. Não tem. Não tem como você entrar na terra prometida, nas ruas de ouro que estão prometidas para mim e para você, sem ter uma renúncia. Abraão, o Senhor disse assim: ó, vai, larga, sai da tua terra, que te darei outra terra. Agora imagine, irmãos, será que Abraão não tinha família? Imagine Deus chegar assim para mim e falar assim: ó, tu vai, larga tudo. Aí eu vou ter que largar Gustavo, vou ter que largar meus filhos, meu neto, porque Deus mandou. Será que eu vou fazer isso? Será que se Jesus dizer assim: ó, irmã Mone, larga aí tudo e vai, tu largaria, Mone? Largaria? É fácil renunciar? É fácil, irmã Ritinha, renunciar? Não é fácil.
Mas não adianta, irmãos, que sem essa renúncia a gente não alcança a vida eterna. É como se você andar remando contra a maré. Se você quiser fazer as coisas da sua maneira, você não quiser, irmã Joyce, ouvir o que Deus fala, não adianta, minha irmã. Está entendendo? Porque Deus assim, Ele diz assim, eu tenho promessas. Eu tenho coisas grandes para fazer. Mas você vai ter que parar e dar ouvido ao Espírito de Deus. Porque é Deus quem direciona. É Deus quem conduz. Porque às vezes o Senhor Ele fala conosco e a gente quer tomar a frente de Deus. A gente, em vez de deixar Deus nos conduzir para que a gente alcance a promessa, a gente quer conduzir Deus. Às vezes a gente diz assim, Deus diz assim, é assim que eu quero. Não, desse jeito eu não vou. Desse jeito eu não faço. Quem é aquela pastora? Ela manda em mim, é? Quem é aquele irmão para estar me dando essas ordens, isso e aquilo? E às vezes é o Espírito dizendo assim, ó. Porque às vezes, se Deus quiser, Ele fala conosco. Mas às vezes Ele usa um vaso. Ele usa alguém para falar conosco, usado por Ele. E às vezes a gente não dá ouvido, irmãos. Nós somos pessoas, como diz o profeta Isaías, corações duros. É como se os ouvidos estivessem tapados. A palavra bate e volta. Não dá ouvido verdadeiramente ao que Deus Ele quer. O nosso Deus é um Deus santo. Deus não se alegra com o meu sofrimento. Ele não se alegra. Eu tenho um filho e meu filho é um abençoado, né? Hoje pegou minha chave, escondeu, eu vim pela graça da igreja. Ó, Jesus, se tivesse um cadeado eu ia ali comprar outro. Aí tudo fechado, eu digo, mas eu vou assim mesmo. Eu vou, porque meu filho é um abençoado. Sabe o que é que ele chegou pra mim e falou? Ele falou assim, ó, ele me chama de tia. Ele disse, ó, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele é conhecedor da palavra. Ele vai ver assim porque ele quer. Não adianta a senhora falar nada, porque ele vai ficar assim até o dia que ele quiser. Será que ele, para chegar para falar isso comigo, é porque ele já não ouviu a voz de Deus? Será que Deus nunca falou com ele? Passou um ano na presença de Deus, você precisa ver a mudança que a criatura teve. E de repente voltou a comer as migalhas de Satanás e desse jeito. Porque nem todos querem renunciar. Nem todos servir a Deus não é uma porta larga. Tem um ministério ali que chama porta estreita, né? É desse jeito, irmãos. A porta é estreita. Não adianta você chegar dentro do ministério e querer ficar olhando o defeito do irmão. Não adianta você querer olhar o defeito do irmão. O irmão não é perfeito. Se o irmão fosse perfeito, Jesus ele tinha levado